Então, boa noite para todo mundo. Que bom a gente estar aqui. Eu faço essa saudação porque eu começo a gravar, né. Hã, muito bem. Eu pensei da gente fazer o melhor que a gente puder, assim, fazer uma conversa livre. Eu queria ouvir de vocês, se os encontros estão sendo bons, a maneira que a gente está fazendo, né. Eu quero poder oferecer para vocês alguns referenciais, algumas reflexões, mas eu também não quero que fique uma coisa pesada, né. Quero que a gente tenha bastante esse foco da própria prática, né. A gente não precisa conceitualizar muito, não precisa pensar muito sobre a meditação. A gente já faz isso muito na nossa vida, né. Então a meditação é para ser mais essa prática da gente ir soltando os conceitos e observando de maneira muito pura, muito límpida a nossa própria mente. É como se fosse isso, né. Então a gente tem que ter esse cuidado, que se a gente conceitualiza muito, vai ficando uma coisa teórica, e a gente pode lá pelas tantas perder o interesse, né. Enquanto que, quanto mais a gente conseguir trazer para nossa prática, para nossa vida, aquilo nunca vai perder o interesse, a meditação. Então eu pensei de trazer uns exemplos que eu percebi nessa semana, que eu ouvi, né. Primeiro que eu falei com uma amiga, eh, e ela me disse que é uma coisa que eu já ouvi de muitas pessoas, né, que eu vejo na minha própria experiência. Ela me falou de como, ao longo do dia, ela é tomada, por pensamentos ligados a uma relação anterior. Então ela teve uma relação, um namoro que terminou meio mal, né, muito conflituoso, e aí por mais foi recente, então ela relatou que por mais que ela tentasse estar presente no que ela estava fazendo, é muito comum ela começar a pensar naquela pessoa, e começar a pensar nas discussões, começar a pensar nos conflitos que teve. Então, ela relatou essa dificuldade de não ficar ruminando com aquilo, né. Por que que tem pensamentos, tem relações, e os namoros, os casamentos, eles são, assim, uma fonte especial de ruminação para nós, né. Quando a gente estabelece a relação com alguém, uma relação desse tipo conjugal, né, é uma coisa muito próxima, muito íntima. E a gente tem, a nossa identidade tem a nossa identidade em jogo, é uma coisa muito as relações, especialmente as relações amorosas que eu estou trazendo, né, elas são muito, como é que eu vou dizer? A gente se constrói dentro dessas relações. Está muito ligado à nossa própria identidade, à nossa própria, hã, entendimento de quem nós somos, né. Então, essas relações elas vão estar, a gente fica muito vulnerável, é muito fácil, a gente carrega durante a relação e depois das relações, a gente carrega, pensamentos, sensações, emoções que nos têm muito poder sobre nós. Eu estou me enrolando, mas eu quero dizer isso, né. É uma coisa que tem muito poder sobre nós. E como que a gente faz para lidar com isso, né? Por que que isso é assim? Eu queria trazer essa reflexão, né? Por que que isso é assim? E e a gente perceber como que o que que a nossa mente fica fazendo, né? Então, num caso assim, um relacionamento que terminou mal, né? Ou um relacionamento muito conflituoso. A nossa mente está constantemente sendo arrastada para aquilo, né? Para aquelas discussões, para aquelas brigas. E e a gente tem essa dificuldade, a gente fica ruminando. Então, eh,
essa pessoa estava me relatando essa dificuldade, né. Eu estou pensando, eu estou me enrolando, estou pensando o que eu quero transmitir para vocês, né, com essa fala. Mas a minha ideia é que vocês se conectem com, a gente conectar, assim, como que a mente e as relações são intimamente ligadas. Então, o que que a meditação nos ajuda dentro das nossas relações? A gente vai cultivando, a capacidade a gente ter uma estabilidade da nossa mente dentro das relações. Então, a gente começa a se flagrar durante o dia, toda vez que a gente está fazendo alguma coisa e começa a pensar em outra, ou começa a pensar em outras atividades, né. A gente começa a ver a dificuldade da gente estar presente naquilo que a gente está fazendo. Então isso é a instabilidade da nossa mente. Aí quando a gente medita e começa a fazer esse exercício de simplesmente estou aqui sentado, focando na minha respiração, eu vou perceber que a mesma coisa acontece. Os pensamentos vêm e a mente esvoaça para outras coisas, né. A coisa mais comum, nessas sessões de meditação que a gente já fez, eu queria até ouvir vocês, mas a coisa mais comum é que a gente está ali meditando e esquece que está meditando. Começa a pensar em outras coisas, começa a pensar no que vai fazer depois, começa a pensar no que tem para o resto da semana, né. E isso então é a natural instabilidade da nossa mente. Então, das práticas que a gente fez até agora, que eu transmiti para vocês, né, que a gente praticou juntos, foi essa prática muito simples da gente trazer uma estabilidade e percebendo assim, a mente está esvoaçando, eu fico consciente e trago a atenção de volta. Então, essa é a prática para produzir estabilidade. E a segunda coisa é assim, se a gente olhar os conteúdos, agora eu estou conseguindo clarear um pouquinho o que eu queria falar, né. Se a gente olhar os conteúdos do que faz a nossa mente desviar, eu estou lá meditando, o que que é que faz a minha mente esvoaçar? Que tipo de pensamentos, que tipo de conteúdos são esses? Aí a gente vai ver que, na maioria dos casos, são conteúdos ligados às relações. A gente lembra de uma pessoa, começa a pensar naquilo, começa a conversar internamente com as pessoas, né. Então é como se a gente seguisse vivendo as nossas relações, mesmo sentado em silêncio de frente para uma parede. Porque a nossa mente está o tempo todo se relacionando com, hã, com as próprias com as imagens e as sensações todas que a gente tem das relações. A gente segue se relacionando com as pessoas e conversando internamente. Então essa contemplação, essa fala que eu estou trazendo é para a gente ver, assim, como as nossas relações e a nossa mente, elas são inseparáveis. As relações que a gente tem, elas, são intimamente ligadas com a operação da nossa mente. Então, o que que acontece, né, que tipo de conteúdo que vem e me leva embora na meditação? São as próprias relações. É. Se, por exemplo, vou dar um exemplo, né. Imagina que uma pessoa faz um monte de coisa e faz um monte de ação não virtuosa e prejudica os outros. Imagina uma pessoa que mente um monte. Talvez a gente pense em alguém que a gente conhece, né, que tem o hábito de mentir. Ou uma pessoa que rouba, ou uma pessoa que difama os outros, fala mal dos outros, né. Essa pessoa, se ela for sentar para meditar, ela vai ter dificuldades. Porque a mente dela já vai ter um nível de perturbação por todas as ações negativas que ela andou fazendo. Então isso é uma coisa muito importante. Um passo preliminar à própria meditação seria a gente cultivar uma ética, cultivar uma ação mais positiva no mundo. Sabe que isso é uma coisa que eu achei muito incrível quando eu descobri isso na meditação? Assim como a Adri, que estuda filosofia, eu fiz faculdade de física. E eu tinha muito interesse por filosofia.
Tanto que eu fiz uma cadeira extracurricular de ética antiga, que a gente estudou um livro do Aristóteles. E eu lembro de me perguntar assim, por que ser virtuoso? Por que agir de maneira correta? Eu queria uma resposta assim absoluta, uma resposta universal, sabe? Do porquê agir de maneira correta. Qual seria a razão para isso? E o que eu encontrei nas tradições contemplativas, no budismo, na meditação, é assim: a gente tem um objetivo, assim, a gente quer ser feliz. Se não é, a gente não tem a possibilidade de ser feliz com uma mente desequilibrada, com uma mente perturbada. Então a felicidade que a gente busca e o estado da nossa mente, o equilíbrio da nossa mente, são intimamente ligados. Então surge que para alcançar uma realização, uma satisfação mais profunda na vida, a gente precisa fazer um trabalho interno. Não adianta, e a gente vê isso na prática. Não adianta eu me cercar de bens materiais, se eu tiver uma mente negativa, eu vou seguir sofrendo. Se eu tiver perturbado por emoções, aspectos destrutivos, de raiva, de medo, de tristeza, de inveja, não importa o que eu tenha do lado de fora, o que eu consiga acumular de riqueza, de poder, de reputação, aquilo não vai trazer felicidade. E a gente vê isso, né? Só pegar as pessoas ricas, poderosas e influentes da sociedade, a gente encontra muito sofrimento. Muito sofrimento lá. Então, isso é para a gente ver que o aspecto externo ele é menor na questão da felicidade. A gente precisa trabalhar a mente. E daí a gente, então, se pergunta, né? A pergunta da ética: por que ser bom? Por que ser virtuoso? Aí tem uma resposta muito simples, muito genial também, maravilhosa, que é assim: se a gente fizer um monte de coisa que prejudica os outros, coisas não virtuosas, que geram sofrimento para os outros, tenta sentar para meditar depois de fazer isso. A gente fica perturbado automaticamente. Rouba uma coisa e vê se tua mente não começa a ficar preocupada que vão descobrir. Conta uma mentira e observa como a mente fica. Já tem um nível de perturbação interna associado à não virtude. Então, a ética seria uma coisa natural que a gente precisaria cultivar na nossa vida para ter a possibilidade de fazer um trabalho interno, de trabalhar nossa mente. Eu achei maravilhoso, assim, porque é uma resposta que tu não vai pegar um referencial externo, pegar uma justificativas, assim, como é que se diz? Uma base de pensamento para justificar boas ações. Tu pega a própria mente, a própria experiência que a gente tem na nossa vida humana, né? E tu vê que tu precisa daquela base. E eu digo isso então por quê? Porque quando a gente está lá meditando e a nossa mente esvoaça, o conteúdo é muitas vezes as nossas relações, as coisas que não estão direito nas relações, os conflitos que a gente tem, né? E então surge um trabalho que a gente faz com a meditação, que é de pacificar as relações, que é de cultivar qualidades. Então assim, por que a gente vai raciocinar assim? Por que eu sofro dentro de algumas relações? Porque são as relações que a gente tem dificuldade de ter uma mente mais ampla. Mas eu queria lançar essa pergunta para vocês, assim, como uma reflexão para nós. Por que a gente sofre dentro de algumas relações? O que vocês acham? Bom, Lucas, eu acho que primeiro eu penso que nem todas as pessoas elas se sentem mal depois que fazem algo que fogem à ética, aquilo que eu considero ética, que tu considera ética, entende? Então eu acho que nem todas as pessoas se sente mal quem tem consciência que cometeu um erro. Quem não tem consciência não se sente mal.
Eu penso assim, entende? Posso estar equivocada. Uhum. Penso também que o ser humano, tem uma condição que é humana, né? E dentro dessa condição existe a maldade. Eu não estou dizendo que as pessoas elas são boas ou más. Existem situações em que se cometem erros, se cometem Coisas que prejudicam os outros, né? ações que Ações que prejudicam. prejudicam. Agora, Sim. eu só vou me sentir culpada de cometer essas ações se eu tiver consciência de que elas são erradas para um convívio no coletivo, dentro da sociedade. Tá? Segunda a pergunta que tu fizeste, por que nós não somos felizes nas nossas relações? Foi essa a pergunta? Por que nós sofremos dentro de algumas relações? Por que nós sofremos dentro de algumas relações? Nossa, só para responder essa tua pergunta, dava para escrever um livro. Sim, os livros todos que são escritos é tentando responder isso, né? Toda a humanidade está tentando responder essa pergunta. Não é uma Essa pergunta assim, não é simples. do tamanho do sertão. E o sertão é do tamanho do mundo, já dizia Guimarães Rosa. Mas eu acredito que nós, dentro dessa condição humana, nós tentamos moldar o outro dentro daquilo que a gente acha que é certo. O tempo todo estamos tentando moldar o outro de uma forma inconsciente, sabe? Eu não acredito, assim, que a pessoa acorda, abre os olhos de manhã e diga, hoje fulano vai ser assim, assim, assado. Não, não, eu tenho um ideal do que eu considero que seja o homem perfeito e aquela pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado, de vez em quando, muitas vezes, está fora desse ideal e eu começo a brigar com essa pessoa, sempre, sabe, a chamar a atenção dessa pessoa. Eu estou falando isso de uma forma muito grosseira, assim, para dizer que a gente tenta mudar o outro, nós não respeitamos o jeito do outro ser. E às vezes não respeitamos nem o nosso jeito de ser. Porque nessa coisa da gente querer controlar o outro, a gente também sofre muito. Alguém quer trazer mais alguma visão? Boa noite. Oi, Ju. Tudo bem? Eu acredito que resumir, assim, mais ou menos o que a colega falou, é a expectativa, né? Que mesmo que a gente não queira mudar o outro, mesmo que a gente entenda que a gente não vai conseguir mudar o outro, a gente vai impor uma expectativa com relação àquilo. E aí é essa expectativa que vai gerar, acho que as frustrações do dia a dia, né? Quando o outro não agir como eu esperava que ele agisse, quando o outro não falar ou não fazer algo como a gente esperava, e é isso em todas as relações, né? Não precisa ser uma relação afetiva, mas com um amigo, com um colega. Então a gente espera que as pessoas ajam dessa maneira. Com o quê? Com relação às nossas expectativas que foram criadas. E aí, quando as pessoas, em geral, não agem dessa maneira, a gente acaba revivendo aquele momento, aquele processo que era para ser 1 minuto do dia, a gente passa a viver várias vezes aquele mesmo minuto, porque a pessoa não fez o que tu imaginava que seria. E aí entra na dualidade, na polaridade do certo e errado, e do bom e do mal, que na verdade não existe, né? A pessoa tá na verdade dela e tu tá na tua verdade. Só que aí tu fica vivendo aquela expectativa. Uhum. Isso é muito bom. E a realidade e os outros, e as outras pessoas, né? Se tem alguma coisa que eles são muito bons é quebrar as nossas expectativas, né? A realidade é mestra em se mostrar diferente do que a gente queria, né?
Eu só queria falar uma coisa sobre o que a Juliana disse, que ela falou em afeto. Ultimamente eu ando focada na palavra afeto, eu estou estudando isso dentro da filosofia. E porque eu descobri, Juliana, que afeto é tudo que nos afeta. Tem uma mesma raiz etimológica, né? É tudo que nos afeta. Tudo que nos afeta é afeto. E tudo que nos afeta nos desacomoda de alguma maneira. Interessante. Tira da zona de conforto, né? E para a gente resumir essa questão que é profunda, né? É uma contemplação para a gente fazer a vida inteira. Que na verdade o que a gente está buscando é isso, né? A gente está buscando não sofrer e está buscando ter uma felicidade mais plena, mais profunda. Então a gente fazendo essa rápida troca assim é para alimentar essa fogueira, né? A gente seguir contemplando. Eu deixo um ponto assim que eu acho que é essencial, que se conecta com a meditação, que é o fato da gente perceber a nossa mente dentro do processo, né? Porque se a gente está externalizado dentro da relação, a gente vai estar fazendo um esforço e vai estar depositando muitas e muitas expectativas nos outros. E a gente vai estar sempre esbarrando na frustração. Então, quanto mais a gente começar a trazer a consciência, assim, um olhar interno, uma introspecção e perceber a nossa mente construindo cada situação, cada cenário, cada momento, esse é o nosso caminho para liberdade. Isso para as relações, isso para qualquer experiência. Como a Laura estava contando no começo, a dificuldade que tinha de fazer um processo dentista, né? Fazer um certo processo, processo de, eu não sei se era não foi uma cirurgia, mas foi como é que se diz? Um procedimento, né? Isso. E aí, o que acontecia? A mente já tinha uma programação de ter um nervosismo, ter uma tensão, ter uma impulsividade com aquilo, né? E aí, enquanto a gente acha que aquele nervosismo precisa ser daquele jeito, enquanto a gente está externalizado achando, não, se eu encontrar isso, eu vou reagir desse jeito, sabe? A mente está programada e eu estou simplesmente reagindo. Enquanto a gente acha isso, a gente não tem liberdade. Aí a gente começa a perceber a mente melhor, começa a ver como é a mente que está criando aquela reação, que está criando aquela situação, né? A gente vê que, ou seja, a causa do sofrimento, a causa da dor, não é uma coisa externa. Não é a situação, não é o outro. É a maneira que eu interpreto, a maneira que eu reajo. Aí começa a nascer o nosso espaço de liberdade. Então a gente vai trabalhar a mente e começar a descobrir cada vez mais essa liberdade que a gente tem. Então tudo que nos perturba hoje, tudo que nos afeta, que nos impacta, de maneira negativa especialmente, a gente vai descobrir que a gente pode se liberar daquilo. Todos os obstáculos que a gente tem, eles são ultrapassáveis, porque eles são a nossa própria mente. E uma vez que a gente pode trabalhar a mente, a gente pode ultrapassar os obstáculos que a gente sente na nossa vida. Essa é uma notícia maravilhosa, né? E a meditação é esse próprio caminho, né? De cultivar essa liberdade. Então, eu queria sugerir da gente fazer 2 práticas. É um pouco mais curta, a gente fez práticas de 24 minutos, mas a gente pode fazer práticas um pouco mais curtas, como 15 minutos, né? E a gente tem esses 2 âmbitos bem amplos, ó. As práticas de foco, de estabilidade, que são para tornar nossa mente mais estável, mais serena, mais calma frente às coisas. E as práticas ligadas às qualidades, como amor, compaixão, qualidades que a gente pode cultivar. E essas práticas, elas são o que vai pacificar as nossas relações. Porque a gente vai descobrir um outro olhar, uma nova maneira de olhar para as pessoas. Porque daí vem isso, né? Tem aquelas pessoas que a gente sente um amor espontâneo, não é? Tem pessoas que a gente se conecta de um jeito, sente uma alegria, a coisa flui, né? É sem explicação, assim. Aquilo é muito bom. Eu quero que essa pessoa seja feliz, eu quero que ela esteja bem. E se eu puder ajudar, eu ajudo.
né? Só ela me chamar, eu vou. Aqui, um amigo, amigos muito especiais, né? Que a gente sente essa leveza, esse amor. E aí tem pessoas que são neutras, que a gente é meio indiferente. A gente não sente nem nada positivo, nem nada negativo. Pessoa neutra, assim. E aí tem as pessoas difíceis, né? As pessoas que são difíceis para nós. Que aquela pessoa chega no ambiente, a gente já fica meio de lado, assim. Já fica meio tenso, né? São as mais importantes para a gente pensar a respeito. Por que ela me afeta? O que ela faz que ela me afeta? Sim. Por quê? Eu sempre estou fazendo essa pergunta e fazendo essa reflexão, né? Porque tem alguma coisa em mim que eu vejo naquela pessoa que ela está fazendo ali. É assim. É assim, a gente descobre a nossa mente por trás, né? Que produz aquela experiência. Todas as coisas boas ou ruins que a gente percebe na outra pessoa geralmente está dentro da gente, né? Geralmente não, estão dentro da gente. Então, se tu vê algo muito bonito na pessoa, tu também tem aquele algo muito bonito. Mas se tu vê algo significa que tem um que tu tem que resolver aí dentro de ti, né? É assim. E geralmente a gente não gosta de ver no outro aquilo, como tu falou, aquilo que está em nós, né? Eu não gosto de me encontrar com aquela característica, que é uma coisa que eu estou lutando para trabalhar em mim, aí o outro manifesta aquilo, eu já fico contra o outro. Uma coisa assim, né? Incrível. Por isso que a gente tem dificuldade com pai e mãe, né? A gente recebe deles hábitos e formas de pensar, formas de sentir, aí a gente começa a ver, não, mas eu não queria fazer assim, eu não queria pensar desse jeito e tal. E ele vai continuar pensando daquele jeito que a gente está querendo trabalhar em nós, né? Então vem uma coisa muito linda, assim, que se o outro causa, se eu me perturbo por conta do outro, é como se ele estivesse revelando aquilo em mim que eu ainda preciso olhar. Porque o dia que aquilo que o outro manifesta já tiver liberado em mim, eu não vou me perturbar. Eu vou olhar e pensar assim, eu sei como é difícil trabalhar com isso. E aí tem uma natural liberdade, uma leveza frente àquilo, né? O fato da gente se tensionar com o outro é porque aquilo ainda é uma coisa que está presente em nós, né? Aí ele está sendo... Aí, se a gente olha dentro dessa perspectiva, é muito transformador, porque as pessoas difíceis, elas se tornam as pessoas que estão mais nos ensinando, que estão mais apontando para o que a gente precisa ver em nós. E aí, levando isso, por exemplo, um autor budista do século VIII, que é chamado Shantideva, ele diz assim, quando eu me iluminar, quando eu atingir a liberação completa, a compreensão completa da minha mente, eu posso ter uma gratidão aos meus professores, aqueles que me ensinaram, mas os primeiros que eu vou agradecer vão ser os meus inimigos. No sentido assim, as pessoas difíceis, porque foram elas que revelaram o que eu ainda precisava trabalhar. Então isso é incrível, porque se a gente se conecta, se aproximam de nós pessoas que nos fazem coisas boas, a gente vai agradecer, vai se alegrar por aquilo, pela conexão positiva. Agora surgem pessoas nos fazendo coisas, nos desafiando, aquilo é um motivo da gente talvez agradecer ainda mais. Essa é uma perspectiva muito profunda, muito transformadora, porque a nossa reação não é essa, né? A nossa reação é assim, eu quero estar com pessoas queridas, pessoas amorosas, pessoas difíceis eu quero longe. A gente tem apego pelas pessoas fáceis de conviver, queridas, e tem uma rejeição pelas pessoas difíceis. Então a gente, quando introduz essa perspectiva de trabalhar nossa mente, isso muda. Todo tipo de relação se torna muito propícia para a nossa própria transformação. Esse é o ponto. Ô, Lucas, deixa eu contar uma coisa. Falando sobre isso, eu que trabalho com clientes, né? Eu tinha uma cliente que agora não está mais aqui, mas que ela era assim muito exigente, em todos os sentidos, desde que ela chegava, no procedimento, na sala, em tudo, né? E aí ela mesma dizia assim, a gente tinha muita amizade, né? Eu digo, mas olha que tu é chata, hein, Georgia? Ela dizia assim, neguinha,
tu tá aprendendo comigo. Tu vai te aperfeiçoar, porque a pessoa mais chata é a que vai te ensinar. E, na verdade, tem a realidade, porque como é que tu aprende? Tu aprende com aquela pessoa que exige, na verdade, né? No trabalho, em casa, no meu trabalho, assim, ó, quando tu pensa que tu fez um trabalho bom e aquilo não tá bom ainda, então tu tem que ir além, e tentar que isso fique bem. Mas, na verdade, é com aquela pessoa que mais exige, né? Eu, pelo menos, sempre tive isso comigo. Aquele que exige mais e que fica mais pertinente é com quem tu aprende, porque aquilo que tá tudo bem, tu nunca sabe se ficou bem ou não, porque tu não tem a resposta, né? Então, me veio isso agora, assim, me veio dela. Neguinha, é comigo que tu vai aprender, porque ela exigia coisas e a gente vai fazendo até que fica bom, na verdade, né? É um exemplo interessante. Primeiro momento que tu falou, eu pensei, bah, ela era chata e ainda uma chata consciente, assim. Chata de propósito, digamos assim. Não, mas ela era assim, mas ela dizia isso. Olha que a pessoa que te dá mais trabalho é a pessoa que vai te deixar melhor, porque tu busca realmente fazer o melhor trabalho e deixar a pessoa confortável, na verdade, né? Sim. Precisa ser uma perspectiva internalizada, né? Tipo assim, não ser só um aspecto externo, né? Da gente atender os confortos da pessoa e também a gente tem o limite de... Eu não sei se preciso problematizar a questão assim, né? Mas a gente precisa introduzir a mente e introduzir um trabalho interno. Porque se for só um aspecto externo, a gente não... quanto que a gente está tendo de um aperfeiçoamento, de uma compreensão maior das coisas, né? Precisa sempre levar para esse aspecto interno. E a pessoa estar trabalhando a sua mente também. A gente Pois vai estar é, trabalhando a eu, nossa mente e introduzindo isso, convidando as pessoas a fazer o mesmo, a se observar. eu queria fazer uma pergunta para a Laura. Pode Há quanto perguntar. tempo tu conhece essa pessoa, Laura? Uns 10 anos, acho, mais ou menos. Só que Tu agora te ela não to- tá mais aí. Sim. E tu te tornaste chata como ela? Eu até aceitava, eu brincava até com ela, né? Ficou bom. Se não ficou bom, na próxima vez a gente vai ver. Porque como era nas unhas, era no pé, e assim, ó, eu fazia o serviço, mas as coisas que eu pedia para ela cuidar, ela não cuidava, ou seja, o calçado. Ela é uma pessoa muito grande, então ela usava calçado, digamos, de bico fino, pé dela largo, uma série de coisas, entendeu? Aí vai uma série de coisas junto com isso. Então, no início eu não conhecia, e aí tudo bem, se tem alguma coisa, tu volta, aquelas coisas todas. Mas à medida que eu fui conhecendo, então eu dizia, bom, eu faço o que eu sei e tu faz como tu te sente melhor. Eu fiz o meu serviço. Se não ficou bom, tu tá usando o calçado que eu te recomendei? Não. Tu tá colocando a meia que eu te pedi? Não. Tu continua. Sim, bom, então vamos fazer assim. Eu faço o que eu sei, eu tento te deixar bem e aquilo que te Tu tem uma incomodar, responsabilidade também, né? porque, né? Mas a gente foi se tornando depois muito amigas e eu falava coisa, mas ela sempre dizia isso. Olha, que o mais chato é que te ensina. Olha, que tu tá vendo coisa. Eu digo, tá bom, então tá. E tu também, então eu também sou chata, então daí E aí aquilo, porque daí a gente fazia trocas, né? Não tem como não. É que eu me lembrei tem uma peça do Ésquilo, um grego, né? O primeiro tragediógrafo, agora eu me esqueci o nome da peça,
E bem no início, na epígrafe, está escrito que para conhecer, nós temos que sofrer, né? O sofrimento faz parte do conhecimento. Tem esse processo que depois os estoicos vão desenvolver isso. Então, na tua fala, talvez tu não tenha percebido, mas teve um sofrimento ali também, né? Porque imagina tu ser confrontado com uma... Eu sinceramente, eu tive professores extremamente exigentes e aprendi muito com eles. Eu sei o que tu tá falando, mas eu não queria me tornar como eles. Eu queria me tornar competente, mas eu não queria como eles, entende? Porque era uma coisa, eu pensava que podia ser mais humano no sentido de ser mais acolhedor, ser mais, sabe? Compreensível. É. Uma boa reflexão. Diga quem? Eu adoro. Oi, Dani. Oi, Dani. Tudo bem? Tudo? Tu falou, alguém falou que o que a gente reconhece no outro, a gente tem dentro, tá? Aí eu queria ver a tua perspectiva sobre isso. Eu tinha um chefe há um tempo atrás que ele era uma pessoa assim muito abusada, muito despreparada e não sabia administrar, sabe? E aí eu tinha que conviver com ele e ele tinha atitudes assim que eram inadequadas, chegava até a dar uma certa raiva, sabe, de trabalhar com ele, e eu ficava me questionando, poxa, por que eu tenho que passar por isso? O que isso tá querendo me dizer? Porque eu sei que eu não sou assim. Tu consegue ter uma outra perspectiva sobre isso? Não sei qual é a tua, ou a do grupo. Vou trazer a minha, depois alguém pode completar, né? Quando eu coloquei essa questão, foi porque se a gente fica externalizado, simplesmente, né, atendendo aquilo que está sendo imposto ou esperado de nós, isso pode cair numa relação abusiva. E a gente não precisa, as relações abusivas não vão nos conduzir para felicidade, não são adequadas, né? A gente não deveria estabelecer esse tipo de relação nem permitir que a gente fosse tratado de forma abusiva. Então, eu acho que a gente conseguir encontrar a maneira da gente se posicionar dentro de cada relação, que inclui, assim, uma coisa como a Adri estava trazendo, a gente ter a capacidade de entender o outro no mundo dele. De alguma forma, se aproximar da maneira que ele está vendo a situação, e aí a gente compreende a pessoa da perspectiva dela. Isso quer dizer o quê? Quando a gente olha os outros da nossa perspectiva, a gente vai julgar, porque a gente vai pensar, essa pessoa é isso e aquilo, é inadequada, é asquerosa, é inconveniente, e aí a gente julga a pessoa, né? Como que a gente faz para trabalhar as relações? A gente treina entender o outro do mundo dele, entender a pessoa no movimento que ela faz, e a gente vai encontrando então meios hábeis de como se posicionar e como lidar com as ações negativas dos outros, com as estreitezas de visão do outro. Como se posicionar. Eu não sei se isso responde, né? Acho que responde, fica um pouco vago, talvez. Como que é? O que tu acha? Tentar ver da visão de mundo dele e não da minha para me julgar. Se a gente olha se a gente olha da nossa visão de mundo, aí a gente se frustra, ou a gente se indigna, ou a gente se enraivece com o outro ser daquele jeito. É porque a gente está pegando os nossos valores, os nossos referenciais e estabelecendo sobre a pessoa, né? Só que ela tem um outro comportamento, uma outra coisa. Aí a gente se pergunta, como é que a pessoa se comporta desse jeito? A gente precisa introduzir a mente, sempre introduzir a mente. A pessoa está numa visão de mundo em que aquilo que ela está fazendo faz sentido para ela. Ou se a pessoa faz coisas negativas, ela está perturbada de um jeito
que ela está tá seguindo os impulsos negativos que brotam dentro dela. Entende? Tá, mas aí nesse caso, eu sei que eu não sou assim. É ok Sim. eu reconhecer nele, sabendo que eu não sou assim? Tu reconhece nele enquanto ele estando suscetível àqueles impulsos todos, aquelas emoções que ele sente. A gente também é suscetível às emoções surgirem em nós e a gente agir por impulso, né? A gente ter os medos, Eu penso num chefe, o que eu penso? Eu penso assim, que tem desprezo, tem arrogância, tem um abuso de poder, né? Isso. Aí a gente olha a pessoa se comportando desse jeito. Ela tá refém dos seus próprios medos, suas próprias inseguranças. Então, quando que alguém afirma superioridade sobre os outros? Quando a pessoa é muito insegura internamente. Então ela precisa afirmar a superioridade, como se fosse tentar tapar aquele buraco. Ela não sabe quem ela é muito insegura. Então ela chega pisando nos outros. Aí, se eu olho sem introduzir isso, sem introduzir o mundo interno da pessoa, eu faço o quê? Eu detesto gente arrogante, eu detesto gente prepotente. Só que quando a gente olha incluindo o mundo do outro, ele está numa visão de mundo em que fazer aquilo é um mecanismo de defesa dele, da fragilidade dele, entende? E aí a relação é muito diferente, porque eu não fico contra o outro, eu estou gerando compreensão do outro, eu estou entendendo ele no mundo dele, e aí começa a surgir compaixão, começa a surgir uma compreensão. Então eu não me revolto, mas eu olho para o outro já com olhos de que eu gostaria de poder ajudar ele com aquela dificuldade. Por mais negativo que ele seja e sofrimento que ele cause para os outros, eu vejo que ele está sofrendo. Se ele tivesse bem, tivesse feliz, ele não estaria fazendo isso. Então a gente começa a olhar as relações em todas as direções, começa a brotar compaixão, porque a gente está entendendo cada pessoa no seu mundo. Posso falar uma coisa? Por favor. E depois a gente vai para a meditação. Tá, eu prometo ser rápida. Não é que é assim, ó, o que a Daniele está trazendo é bem complexo. A gente está falando de relações de trabalho. E há muitas vezes em relações de trabalho existe algo que se chama assédio, sabe? Então, tem coisas, são relações tóxicas muitas vezes, e tem coisas que a gente não pode aceitar, Lucas. Eu entendo toda a tua visão que está dentro assim, dos ensinamentos budistas, sabe? Eu concordo com muita coisa, mas eu também não posso concordar com abuso. um abuso, com um companheiro que bate na sua parceira. Eu não posso concordar com... Olha, eu vou dizer, eu sou professora, eu tenho uma diretora nessa escola que eu estou agora. Gente, eu nunca vi uma pessoa tão grosseira com todos, assim, e aquilo me choca de uma maneira, eu fico chocada, e eu fico pensando, por que isso me choca tanto? Eu detesto aquela grosseria, eu detesto ver as pessoas sendo tratadas com grosseria, e eu faço essa pergunta, será que eu sou grosseira como ela? Se eu já fui, se tem uma coisa dentro de mim, eu luto cotidianamente para não ser grosseira, porque eu fui criada de uma forma muito grosseira, e eu não quero repetir isso, entendeu? Mas eu vejo naquela diretora muita coisa da minha infância, aquele jeito que ela é e que ela trata os meus colegas, que ela trata os professores, que ela trata todos. Não é contra mim, é contra todos. Mas também acho, como o Lucas disse, essa pessoa deve sofrer muito. Mas, assim, eu não consigo ter uma piedade dela, eu sinto muito, Lucas. Ela, bem. sabe, eu não estou evoluída dessa maneira. Sim. Também não estou evoluída para... Eu digo para os meus alunos, eu faço campanha na sala de aula, 0800, dou lá o número. Se vocês, violência doméstica, não aceitem, nem aceitem o pai bater na mãe. Adri, tá muito correta a tua visão, mas inclusive a compaixão, ela não inclui abuso, ela não inclui aceitar abuso, aceitar indignidade. Inclusive, a coisa mais compassiva que a gente pode fazer muitas vezes é se afastar da pessoa
que está nos tratando daquele jeito. Vai gerar muito mais benefício para nós e para o outro a gente tomar uma distância, a gente terminar uma relação abusiva, do que a gente permanecer ali, entende? A gente precisa refinar essa visão da compaixão, porque não é só assim abaixar a cabeça, se resignar, né? É a gente estar muito presente ali. E o ponto é assim, se a gente não se abala, não se perturba diante das coisas, a gente vê o sofrimento presente e o sofrimento gerando sofrimento, por meio das pessoas reagindo de forma negativa. E se a gente se perturba, a gente fica sendo mais uma peça dentro daquilo. A gente também, se a gente se perturbar muito, a gente está um passo de falar de forma grosseira, igual a pessoa está fazendo. Entende? Então, a gente precisa, primeiro passo de qualquer coisa é a gente ter a capacidade de não se perturbar. Isso é o verdadeiro poder. E isso a meditação nos dá. E aí, quando a gente olha de maneira não perturbada, a gente acaba despertando compaixão. A gente acaba vendo como o sofrimento gera sofrimento internamente nas pessoas. O mundo inteiro se dá dessa forma. Olha o chefe que fala grosseiro com o funcionário, que chega em casa fala com a mulher, que desconta no filho e que depois briga com o amigo na escola. Isso é o sofrimento passando, entende? A negatividade passando de ser em ser. Porque ninguém está tendo a capacidade de não se perturbar com aquela coisa não virtuosa, com aquela negatividade e dissolver aquilo. Então, esse é o treinamento da mente, a gente conseguir, em cada relação que a gente faz parte, que a gente está, a gente conseguir estar estável e estar aberto e estar lúcido. É isso que a gente treina com a meditação. A gente ainda vai desenvolver bem mais essas reflexões, elas são profundas e elas são a essência da vida, né? Mas o ponto principal é a gente introduzindo a mente dentro de cada situação. Ver como a mente está gerando as experiências que a gente tem. Muito bem, vamos fazer a meditação? Eu pensei então da gente fazer duas práticas hoje, que são uma boa combinação para a gente ir treinando no cotidiano, que é a gente fazer um pouco de estabilidade, vai ser a prática de shamatha, isso que a gente fez em outros encontros, e depois uma prática de amor. Eu não falei quase nada sobre o amor, sobre bondade amorosa, que é chamado também, mas no próximo encontro a gente vai falar mais. Vamos direto para a prática, então vai ser interessante. Pode encontrar então uma posição confortável para o corpo. A gente vai iniciar nossa primeira prática então. O sino vai tocar 3 vezes. E aí, o sino toca a primeira vez, a gente fica consciente. O sino toca a segunda vez. A gente pode unir as palmas das mãos em frente. E na terceira vez a gente faz um gesto, uma pequena reverência, que a gente pode interpretar como um voto interno nosso de fazer esse treinamento da mente nos próximos minutos. Pode repousar as mãos sobre os joelhos ou como for mais confortável. Estabeleça o corpo no seu estado natural e a respiração no seu ritmo natural.
Comece sempre relaxando profundamente, deixando que a consciência permeie o campo das sensações do corpo, das sensações táteis. Relaxe mais e mais profundamente com cada respiração. Perceba a tendência de pensamentos ligados à conversa que estávamos tendo. Os pensamentos seguem surgindo. Nesse momento, libere imediatamente qualquer pensamento ou imagem mental. Sem esforço, apenas não se engaje nesses pensamentos. Solte os músculos do abdômen para que a respiração possa fluir sem esforço. Com cada inspiração, intensifique a atenção, se torne mais presente, mais atento. E com cada exalação, relaxe mais profundamente o corpo e a mente, soltando e liberando os conteúdos mentais. Mantenha sua atenção nas sensações do abdômen.
for interessante para você, usar a técnica de contar as respirações como um método de dispersar menos a atenção com os pensamentos involuntários. Você pode então inspirar e mentalmente contar 1 e exalar. E assim sucessivamente até 21. Caso você se perca ou você complete o ciclo da contagem, retorne suavemente ao 1. Lembre-se que essa prática é de atenção plena à respiração, e não à contagem. A contagem é um apoio para manter a atenção o mais continuamente focada na respiração. Sempre que você perceber que se distraiu, que foi arrastado por pensamentos ou qualquer conteúdo da mente, imediatamente relaxe e solte qualquer pensamento.
E volte para as sensações táteis da respiração no abdômen. E se ao longo da prática a sua consciência se desinteressar, você se sentir sonolento, abra os olhos, eleve um pouco mais o olhar, foque mais intensamente. Renove o interesse pela prática e retorne o foco na respiração. Aos poucos, prepare-se para encerrar essa prática. Quem precisar nesse momento, pode fazer um alongamento breve, talvez os ombros, o pescoço, algo para relaxar o corpo. Vocês estão bem? Para a gente fazer mais uma sessão de 15 minutos. Vai restabelecendo a posição.
Começando novamente, relaxando. Ficando à vontade. Isso difere um pouco do que a gente está habituado, de se esforçar para realizar atividades. Deixe que a meditação aconteça desde esse espaço mais silencioso, mais relaxado dentro de você. Solte os músculos do rosto amorosamente. Por alguns instantes, deixe que a consciência repouse clara e tranquila nas sensações da respiração. Apenas descanse no momento presente. Agora então, passaremos à prática de cultivo de amorosidade, de bondade amorosa. Este é um estado que conhecemos, mas que não cultivamos intencionalmente. Quando estamos na presença de pessoas com quem nos importamos, essa qualidade está presente na nossa mente, mesmo em meio a todas as distrações e toda a agitação. Pode ser que nem mesmo notemos essa qualidade de bondade, de querer bem. Nesta prática, nós iremos nos familiarizar com esse estado positivo da mente. Essa é a própria definição de meditar, cultivar, nos familiarizarmos com determinados estados mentais positivos. Começamos a prática trazendo à nossa mente uma pessoa que desperta naturalmente esse estado amoroso em nós. Se quisermos aprender a velejar, nosso primeiro passeio será em um dia de sol, não durante uma tempestade. Da mesma maneira, começamos esse nosso treinamento nos direcionando a uma pessoa que facilmente desperte um bem-querer, sentimentos de amor e de bondade. Depois, quando já tivermos adquirido certa experiência, poderemos então expandir a nossa prática.
Então traga à mente alguém por quem espontaneamente você sinta um amor puro. Deseje o bem-estar dessa pessoa. Deseje que ela fique bem. Sinta-se na presença dessa pessoa. Você pode então formular desejos, aspirações dirigidas a essa pessoa querida. Que você seja verdadeiramente feliz. Que você possa cultivar as causas da verdadeira felicidade. Que você se sinta seguro. Que você se sinta em paz. Deixe que aos poucos esse amor preencha todo o seu ser. E quando perceber que essa qualidade está começando a desvanecer, renove-a. Deixe que ela se torne viva, brilhante novamente. Cultive esse estado amoroso em sua mente durante alguns minutos, até que ele fique bem claro para você. Agora então, veja se é possível estender esse amor a outras pessoas, que assim como você e como as pessoas que você ama, também desejam ser felizes, desejam se ver livres do sofrimento. Traga pessoas à sua presença que em geral são neutras para você e formule as mesmas frases, cultivando o mesmo estado amoroso de mente. Que você seja verdadeiramente feliz. Que você possa cultivar as causas da verdadeira felicidade. Que você se sinta seguro. Que você se sinta em paz. Agora,
veja se é possível trazer pessoas mais difíceis para você, lembrando-se que assim como você mesmo, e assim como as pessoas que você ama, elas também estão buscando ser felizes e se livrar do sofrimento, à maneira delas e com os recursos dos quais elas dispõem neste momento. Formule as mesmas frases. Que você seja verdadeiramente feliz. Que você possa cultivar as causas da verdadeira felicidade. Que você se sinta seguro. Que você se sinta em paz. Repouse pelo tempo que desejar nesse estado de amorosidade, vivo, brilhante, permeando sua mente, seu coração e todo o seu ser. Nos últimos instantes dessa sessão, prepare-se para concluí-la.
Nós fazemos internamente, formulamos a aspiração de que os méritos desse encontro, dessa prática, possam se expandir e tocar a todos. Que assim seja. Tá bom. Então, essa combinação que a gente fez hoje de uma prática de 15 minutos de estabilidade, de atenção plena à respiração, ou shamatha, e uma prática de cultivo de uma qualidade como o amor, que a gente introduziu hoje, né? Ela é uma boa combinação para o nosso dia a dia, porque ao mesmo tempo que a gente vai estabilizando mais a mente, vai pacificando mais a nossa própria relação com os outros, né? Através desse cultivo. Então, quem quiser ir descansar, está liberado, sempre esteve. Se alguém quiser compartilhar como foi a sua experiência, eu vou ficar feliz de ouvir também. A experiência